obrigado pela parceria. E estreamos em grande estilo, mas grande estilo mesmo, com dois profissionais que eu admiro muito, Alexandre Garcia. Eu costumo dizer, Caio, que seguindo os passos do Alexandre, eu não erro o caminho. Então, vou nas pegadas do Alexandre. Tive a honra de trabalhar com o Alexandre na Globo por alguns anos. Fomos próximos ali no período que eu passei no Bom Dia Brasil, 6 anos. O Alexandre ia sempre ao Rio para fazer lá as férias, as ausências do Chico Pinheiro, e era sempre um papo muito agradável antes do jornal, depois, nos cafés da manhã que a gente tomava. Uma figura maravilhosa. Muito obrigado, Alexandre, pela sua participação, pela parceria. Esteve comigo algumas vezes aqui na Band, né, trazendo sempre muito brilhantismo, enriquecendo o nosso debate, trazendo uma audiência incrível. E Caio Coppola, que eu conheci, a primeira vez que eu vi o Caio, em 2018, ali, época da eleição, minha mulher estava assistindo ao Morning Show lá na Jovem Pan, e eu olhei e falei, desculpa, Caio, são 3 gerações, a ideia dessa live é essa. O Alexandre está chegando aos 80, eu faço 54 anos daqui a alguns dias, Caio está com 33, e eu olhei minha mulher assistindo ao Morning Show, falei, mas quem é esse menino? Super articulado, super culto, inteligente, super argumentado e, mais do que tudo, corajoso. Cara, que cara corajoso, que cara bacana. E me tornei assim fã do Caio, então desde então acompanho o trabalho dele e é um prazer enorme. Obrigado a vocês por estarem aqui comigo nesse momento especial, na estreia do meu canal. A gente tem ideias parecidas, né, muito próximas sobre vários temas, temos realmente uma convergência. De ideias, mas somos profissionais que se posicionam, tanto Alexandre, Caio e eu, mas que não se entregam à militância, né? E para a gente começar essa nossa conversa, eu vou citar aqui um outro grande jornalista, J.R. Guzzo, que escreveu, esses dias agora, na revista Oeste, que eu acompanho, escreveu o seguinte: tudo que se faça, diga ou pense em relação ao presidente da República hoje é um ato de virtude se for contra ele. Se for a favor ou mesmo neutro, é o mal, né? O próprio Guzzo deixou a revista Veja há pouco tempo, né? E ontem a gente ficou sabendo que a editora de opinião do New York Times, a Bari Weiss, pediu demissão, não aguentou aquele ambiente
né, sofria bullying, né, aqueles progressistas, o politicamente correto. Ela fez uma carta de demissão, acho que Caio e Alexandre devem ter lido, uma carta forte, uma carta realmente forte. E eu vou começar pelo Alexandre e depois o Caio fala em seguida. Alexandre, com a sua experiência, a imprensa, de um modo geral, ela sempre foi de esquerda. Como é que a gente caminhou para essa imprensa militante, com esse discurso, com a agenda progressista dessa maneira? Agradeço mais uma vez pela sua participação. Tenho depoimento sobre essa história. Agora, enquanto você falava e fazia comparações de idade, citava a idade de cada um, eu me dei conta que o Caio tem a idade do meu neto, que mora em Londres. Né? Você tem a idade, você, Lacombe, tem a idade da minha filha, que mora na Barra da Tijuca. Olha só. Eu sou decano aqui. No dia 16 de julho de 1950, eu, com 9 anos, estava ao lado do meu pai, que transmitia uma partida de futebol e dava os resultados do Maracanaço, do 2-1 do Uruguai. Ai. Meu pai, nascido no Uruguai e brasileiro, trabalhando no Brasil. Eu fiquei observando, quando terminou o jogo, a reação dele. De uma correção absoluta, o coração provavelmente explodindo, porque o Uruguai ganhou, mas não a boca. Ele continha, porque ele estava ali cumprindo, estava transmitindo um clássico que não parava. Bom, eu queria fazer esse registro, né, e dizer para vocês que o meu coração, tal como o do Lacombe, bate feliz quando vê vocês, né, e quando eu fico sabendo que estamos aí já no rumo ao 1º milhão do canal do Lacombe. Olha, Caio e Lacombe, faz mais ou menos 30 anos, eu diria que foi lá por 1993, 1993, 94, eu fui convidado para falar para a turma de jornalismo do último semestre da UNB, Universidade Federal de Brasília. E um aluno me perguntou quais são os pilares do jornalismo. E eu, botando para fora aquilo que aprendi no Jornal do Brasil, do Alberto Dines, né, lá nos anos 70, eu disse: veracidade, clareza, objetividade, simplicidade, isenção e neutralidade. Quando eu disse isenção e neutralidade, o professor coordenador do jornalismo deu um salto da cadeira, furioso. Eu não ensino meus alunos a serem isentos e neutros. Eu disse: o que o senhor ensina, então, professor? Eu ensino meus alunos a serem militantes. Militantes como? Militantes ideológicos para combater o status quo opressor. Isso faz quase 30 anos. Então, esse pessoal formado naquela época está dirigindo redações hoje, né? E foram formados para combater o status quo opressor, sem lembrar que o status quo opressor pode ser a empresa jornalística em que eles trabalham, e que, se eles destruírem essa empresa jornalística, não vão ter mais o ganha-pão, né? Então, é quase um masoquismo, é um suicídio que está sendo feito. Por quê? Acontecem coisas. A gente toda hora vê que chega às raias do ridículo. Aí o ridículo provoca riso. Está lá o princípio da comédia romana, né? Ridendo castigat mores. Rindo você castiga, é pelo riso. E quando a gente cai na gargalhada de ver as coisas chegar a um ponto que chega a ser ridículo, o riso derruba a credibilidade. E a credibilidade é o patrimônio que nós temos para nos manter. Aconteceu isso em Nova York. A editora pediu para sair porque ela sofria bullying até dentro da redação. Estão chamando lá o New York Times de Pravda de Manhattan ou algo assim. É um retrato. Eu lembro de pessoas que vinham falar comigo falando baixinho, cochichando, porque tinham medo. Aí tem essa história: o sujeito quer ficar com o rebanho, está com medo, né? Ou ele se insurge, mas aí acaba acontecendo como o que aconteceu com essa senhora Wise ou Weiss, lá do New York Times. Caio, e você, na tua experiência aí, Jovem Pan, CNN, não precisa entrar em detalhes se não quiser, eu sei que todo mundo aqui, né, tem vínculos, respeita os seus empregadores, mas você esperava encontrar redações tão progressistas assim, com um clima eventualmente hostil para quem pensa de um modo diferente? E obrigado pela participação. Sim.
Bom, a resposta é sim, mas claro, antes disso, né, eu vi o Alexandre citando aí carinhoso, né, essa letra tão bonita, né, falando que o coração bate feliz, aí me lembrou também Vinícius, né, a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro nessa vida, ele fala isso no Samba da Bênção, que é outra música também que trata com maestria do tema da felicidade e, de novo, não consigo disfarçar meu entusiasmo, isso para mim é honra máxima, né. Eu estou emocionado de estar aqui e é muito legal que o público, né, que sempre me deu tanto apoio, possa testemunhar eu recebendo uma aula, né, televisionada aí para milhares e milhares de pessoas. Muito obrigado de coração pela gentileza das palavras, isso não só agora, mas também ao longo dos meses. É um prazer enorme aprender na companhia de vocês, na ilustre companhia de vocês. Bom, sobre os climas, assim, em geral, nas redações, né, sempre me perguntam por que não existe uma emissora de orientação mais conservadora aqui no país, ou grupos de mídia nesse sentido. Eu acho que é uma questão bem básica de recursos humanos que, de certa forma, o Alexandre abordou no início da fala dele. Ele descreveu uma situação de ativismo jornalístico, isso nos idos de 1990. Então, você imagina se esse já era o espírito do tempo naquela época, agora isso é simplesmente uma consequência disso, né? O que ocorre é que conforme você vai se distanciando, né, do evento histórico da queda do Muro de Berlim, a dialética marxista ela vai perdendo cada vez mais força. E ela é simplesmente repaginada. Então, se antes a luta entre opressores e oprimidos ainda se dava no campo da luta de classes, ou seja, do burguês contra o proletariado e esse tipo de coisa, agora mudou um pouquinho o paradigma. Eles criam grupos identitários e aplicam essa mesma lógica dialética, né, para questões raciais, étnicas, de gênero, de idade, enfim, qualquer divisão que eles possam explorar, eles vão explorar numa lógica sempre do nós contra eles. E também seguindo a máxima leninista, né, do xingues, do que você acusa, do que você faz, quando você se contrapuser a esse argumento, ele vai falar que você estimula a polarização, como se isso fosse um sintoma de radicalismo, quando a gente sabe muito bem que, por definição, certo e errado estão em polos opostos. É muito importante lembrar que o progressismo, o que é o progressismo, o que define isso? E por que ele é um ismo, né? Ou seja, a própria palavra já traz consigo a noção de vício, né, e não de virtude. O que é o progressismo? Ele, acima de tudo, isso tem que ficar muito claro, ele é um desdobramento de uma visão elitista de mundo. O que é a visão elitista? É aquela na qual uma pessoa ou um grupo acha que a sua visão da realidade é superior à visão social. Então você se torna um engenheiro social quando você é um progressista. Você quer que o mundo se adeque à sua visão para ele. E você para de considerar, certo, a opinião, principalmente a opinião majoritária da sociedade em que você vive. Então, você se antecipa à transformação social. Quando você tem, por exemplo, uma mentalidade conservadora, você observa os comportamentos sociais e, a partir deles, você cria uma norma jurídica. Quando você tem uma visão progressista, elitista, você, por meio da norma, tenta modificar o comportamento. Isso no campo do direito. No campo da academia e no campo da cultura, você começa a doutrinar as pessoas, né, para normalizar determinados comportamentos. Você começa a criar condutas de linguagem, né? E aí aqui vem a linguagem do politicamente correto. A gente tem que tomar muito cuidado, né, na imprensa para não ofender a hipersensibilidade de ninguém. Aí você começa a ter patrulha em relação a palavras cuja etimologia não tem uma conotação necessariamente negativa. É o caso da palavra mulato, é o caso da palavra denegrir e esse tipo de coisa. E já que a gente falou aqui do caso da editora do New York Times, que não aguentou essa cultura do politicamente correto, essa ditadura mesmo do politicamente correto, o que me chama muito a atenção é a quantidade de jovens estudantes de jornalismo que me procuram quase às escondidas, né, para falar que, enfim, acompanham o meu trabalho, que admiram o meu trabalho, mas como eles se sentem cerceados, né, na sua livre manifestação de pensamento, ao externar essas opiniões no ambiente acadêmico, né? Porque realmente nós temos